Vamos à próxima conferência. Sobre ciência, cannabis e saúde pública. O que as evidências científicas apontam? Terapeuta ocupacional, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 2 pós-doutorados, um pelo Centro de Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto, no Canadá, e outro pela Divisão de Doenças Infecciosas e Saúde Pública Global da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego. É professora associada da Universidade de Brasília, onde orienta mestrado e doutorado na temática saúde pública, álcool e outras drogas. E coordena o grupo Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas. Tem mais de 30 artigos científicos publicados em revistas indexadas nacionais e internacionais, além de livros e capítulos de livros. Com vocês, excelentíssima doutora Andréa Galassi. Esse aqui é para passar. Bem-vindo, doutora Andréa, tudo bem? Por favor. Bem, obrigada. Tá, beleza, deixa eu só... É esse aqui mesmo, tá ótimo. Tudo bem, gente? Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer ao Gabriel, que está na organização, e dizer que é uma satisfação minha e de um monte de gente desse evento enorme estar acontecendo pela primeira vez no país, e que a gente consiga, enfim, ser esse momento só o início dessa grande virada aí para o que o nosso país saia dessa lanterninha quando o tema é cannabis e, enfim, toda essa discussão. Bom, eu vou fazer uma apresentação, né, são 40 minutos e eu vou tentar aí respeitar meu tempo, tem um cronômetro. E aí quando o Gabriel Murga falou comigo, ele falou assim, eu queria que você, né, trouxesse um pouco o que você vem fazendo em Brasília, né, na UNB, na Universidade de Brasília, e que você apontasse um pouco as evidências científicas no campo da saúde, nessa perspectiva de saúde pública, né? Foi legal ter ouvido o pessoal do Conselho Federal de Medicina Veterinária antes, quando, né, o Eric termina dizendo, bom, o que a gente está fazendo é ciência, e a proposta para a minha apresentação é justamente enaltecer essas questões para que a gente consiga avançar e não entrar numa disputa de narrativas ou, enfim, de ideologias que a gente vai ficar ali se debatendo e a gente não vai fazer o avanço que tanto queremos. Então, eu vou tentar trazer essa síntese das evidências nessa perspectiva de saúde pública, que é a minha área de atuação. Então, vamos lá. Quando a gente discute, acho que eu tenho que ficar para cá, né? Acho que fica melhor. Quando a gente fala, né, da questão da legalização, da regulação, de que modelo regulatório que a gente quer, quando a gente olha essa pergunta na perspectiva da saúde pública, ou seja, para que a gente, então, tenha ali, enfim, a preservação da saúde ou a melhor resposta de saúde das pessoas, a gente pensa numa coisa bastante simples, porém complexa de operacionalizar, que é isso. Os sistemas regulatórios devem ser projetados para maximizar a saúde e o bem-estar, facilitando um consumo de baixo risco, ao mesmo tempo que busca diminuir o consumo prejudicial e o prejuízo da atividade do mercado ilícito. É uma definição ultra simples e entendível, no entanto, é o nosso grande desafio, que é a complexidade de fazer isso operar num país, enfim, especialmente num país como o nosso. E esse é o grande desafio dos formuladores de política. Esse gráfico é um gráfico assim clássico, conhecido, e toda vez que eu vou discutir sobre regulação da cannabis, nessa perspectiva de saúde pública, ele tem que ser trazido, é um gráfico que tem mais de 20 anos, porque ele por si só é uma resposta muito fácil de entender de qual modelo que a gente quer de legalização da cannabis. A gente quer justamente esse meio termo em que a gente tem uma regulação, que a gente estabeleça critérios e que a gente não esteja no estado de proibição e nem de legalização sem nenhuma restrição. Então, esse meio termo é o meio termo que a gente busca. E aí a gente traz questões nessa discussão que vão subsidiar o mercado, vão subsidiar
as evidências, as pesquisas e tudo mais, que é onde e quando a cannabis será vendida, o que os varejistas poderão vender e onde seus produtos serão usados. Então, são algumas perguntas dentro de tantas outras que a gente tem que tentar trilhar o caminho de resposta para elas. E aí tem essas 14 diretrizes que foram estabelecidas por pesquisadores canadenses dos Estados Unidos. O Bill Kilmer, especialmente, é americano e é uma das pessoas que discute muito a reforma da política de drogas, e ele tentou aí sintetizar 14 pontos que a gente tem que observar na legalização, enfim, num cenário de legalização, as preocupações às quais a gente deve botar a nossa atenção. Com relação à produção, quem produz, aonde produz, quem pode lucrar com o mercado de cannabis, né? Quem tem o poder para regular, essa é uma discussão, né, que a gente faz bastante, a Anvisa é uma agência específica de cannabis. A gente pode fazer promoção de produtos de cannabis, é possível, como a gente tem promoção de bebidas alcoólicas. Como que a gente vai investir em prevenção e tratamento? Quais são os recursos que a gente vai investir? Como que a gente vai direcionar esses recursos? As penalidades, assim, quais são as penalidades que as pessoas, ou enfim, aqueles que vão ferir as diretrizes devem receber? E as pessoas com antecedentes criminais relacionados ao tráfico num cenário de proibição, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar, né? Essa é a tendência que os antecedentes criminais sejam retirados. Quais produtos que a gente vai vender? A potência desses produtos, como que a gente vai pensar nisso? Quem pode acessar produtos com diferentes tipos de potência? A pureza dos produtos, o preço, quem pode ter a preferência para as licenças de venda? Isso é uma outra discussão que o Emílio Figueiredo fez na fala dele, que é a questão da reparação, né? Quem nós vamos priorizar enquanto mercado para vender produtos à base de cannabis, e a questão da permanência das políticas, ou seja, a gente pode revisar as políticas porque elas não são eternas. Se a gente fizer e alguma coisa tiver que ser ajustado na rota, a gente ajusta. Enfim, então, são 14 pontos objetivos, mais uma vez, bastante complexos, mas que são questões que a gente sempre pensa quando o nosso foco está ali, a questão da saúde pública, justamente para contrapor e para buscar o caminho que vem contrapor o discurso de que a cannabis ou, enfim, as drogas são proibidas porque elas fazem mal à saúde, né? Então, a grande discussão é o que faz mal, ou mais mal, é a proibição, que é muito mais iatrogênica e prejudicial, e que sim, a gente tem um caminho regulatório a se pensar na perspectiva de potencializar a saúde e diminuir risco para as pessoas que consomem cannabis. Então, são alguns pontos colocados por esse pesquisador. Esse artigo é um artigo que foi publicado esse ano, em fevereiro, pela revista Lancet, que acho que dispensa apresentação para a maioria das pessoas, é das principais, se não o principal periódico científico do mundo, em que eles fizeram uma pesquisa na América do Sul com relação ao peso da doença, que é um cálculo feito com relação a diferentes tipos de doença, quando ela pesa no sentido de custos para a sociedade, prejuízos para as pessoas que usam, né? Então, esse termo DALY significa isso, quantas pessoas são prejudicadas por aquela doença e quanto o contexto onde elas vivem também é prejudicado. E eles fizeram um grande estudo com os países da América do Sul, com relação ao uso dessas substâncias, né? E aí eu trouxe alguns poucos pontos, é um artigo grande, vale a pena ler, tem muitos dados, muitas reflexões, e eu só trouxe um ponto que é uma questão que sempre vem na discussão, quando a gente fala de discussão de legalização e os prejuízos com relação à saúde pública, que é, se a gente legalizar, a gente vai ter mais problemas de saúde, e nesse estudo não foi encontrado um aumento desse peso
para a dependência de maconha no Uruguai, que é o país que a gente fica olhando ali o tempo todo para ver o que está acontecendo, justamente para a gente se inspirar, pensar num modelo que regulatório, que evite os erros cometidos, que a gente aprimore, enfim. Então, acho que esse dado é um dado que eu queria só mostrar para dizer que sim, a gente consegue pensar num modelo regulatório em que a gente não vai tornar, né, eu gosto de fazer essa ironia do tipo, se a gente legalizar cannabis, não vai ser obrigatório usar cannabis, tá, gente? Está tudo bem, as pessoas não precisam, né, assim como a gente tem cigarro e que não é obrigatório fumar, a gente pode não fumar e também está bem. E uma outra questão que eu sempre gosto de ressaltar é justamente a questão da política de regulação do cigarro que a gente tem no país, que é uma política absolutamente bem-sucedida, exemplo internacional, e que a gente não teve que disparar um tiro para fazer as pessoas pararem de fumar cigarro, e a gente fez uma política baseada numa perspectiva de saúde pública adequada, que incluiu aqueles pontos que eu trouxe anteriormente. Então, a gente tem um case de sucesso e que a gente pode se inspirar na política de regulação do cigarro no nosso país. Bom, eu vou falar agora com relação, né, ao tópico central da minha apresentação, que é trazer um pouco essas evidências, né? Eu agrupei de uma maneira bastante ali geral, em 4 blocos de doenças, de agravos à saúde, algumas das principais doenças que hoje são pesquisadas e usadas a cannabis para fins terapêuticos. Então, essas são das principais. Tem outros estudos com outras doenças, mas eu busquei trazer essas nesses 4 blocos de doenças do neurodesenvolvimento, neurológicas, degenerativas, doenças autoimunes, câncer, HIV, transtornos mentais e uso de substâncias. Em cada bloco, algumas das principais doenças, principais transtornos, para a gente ver o que hoje a gente tem de evidência de sucesso do uso da cannabis para fins terapêuticos para esses problemas de saúde. Quando a gente começa pelas doenças ali do neurodesenvolvimento e trazendo, né, a epilepsia é o principal exemplo em que a gente tem a doença que tem um acúmulo maior, das maiores, né, de estudos com o uso de cannabis, e hoje a gente tem uma consistência nesses estudos e a gente tem uma tranquilidade em dizer que sim, para quadros de epilepsia, a gente tem um grau de evidência moderado e alto dos benefícios da cannabis para as epilepsias de diferentes etiologias, ou seja, de diferentes motivações ocasionadas por diferentes doenças, vamos dizer assim. O autismo, ele vem sendo um grande expoente de estudos, né? O professor Renato Malcher, aqui, meu colega de Universidade de Brasília, vem fazendo alguns estudos nessa perspectiva, e a gente tem uma crescente de estudos de uso de cannabis para transtornos do espectro autista, e a gente vem observando que esses estudos, embora estejam se avolumando, a gente não tem ainda estudos controlados, ou seja, ensaio clínico randomizado, em que você consegue de fato ali verificar causa e efeito, um estudo experimental. O que a gente tem nos casos de TEA são estudos que são retrospectivos, estudos de caso, que vêm apontando essas evidências bastante importantes e esse potencial terapêutico da cannabis. No entanto, a gente precisa fazer estudos controlados no caso do transtorno do espectro autista. Com relação às doenças neurológicas degenerativas, a gente tem também, né, Alzheimer e Parkinson, que são duas doenças que vêm sendo estudadas, a cannabis vem sendo bastante estudada. E o Alzheimer, né, por meio de revisão sistemática, todos esses dados que eu estou trazendo são revisões sistemáticas com meta-análise super atuais. A referência está aqui embaixo, né, de 2022, por exemplo, esse segundo. Enfim, tem um volume de estudos que vêm sendo publicados. E o que a gente, por exemplo, na questão do Alzheimer, a gente não tem um desfecho, ou enfim, uma coisa definitiva, justamente porque os estudos não foram considerados, os estudos que foram agrupados nessa revisão, não foram considerados de boa qualidade. No entanto, você observa, sim, nesses estudos, que as pessoas com Alzheimer apresentam uma melhora na agitação psicomotora, especialmente quando usada
a cannabis. Na doença de Parkinson, também mais ou menos parecido com o Alzheimer, as evidências ainda não são ali consistentes nesse sentido. No entanto, também se observa dos ensaios clínicos que foram realizados uma melhora na questão do tremor, da ansiedade, da dor, na melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida em geral. A dor crônica e a fibromialgia, que um dos sintomas principais é a própria dor, acho que para a dor a gente também tem um outro elemento que é relativamente consistente dos benefícios da cannabis. Então, se a gente tem nas epilepsias evidências importantes com relação aos benefícios, nas dores também a gente verifica que tem muito estudo sobre dor e que, de fato, ele vem se mostrando os diferentes compostos, as diferentes dosagens THC, CBD, especialmente vem se mostrando um tratamento seguro e eficaz para a diminuição de dores, tanto neuropáticas quanto na própria fibromialgia. Nas doenças autoimunes, câncer, na esclerose múltipla, também a gente observa especialmente a questão da espasticidade, né, no uso especialmente de THC, embora tenha alguns eventos adversos, mas é observado sim uma melhora. Para as dores relacionadas ao câncer, já não se observa evidências consistentes ou que tenha de fato melhorado. Da mesma forma, nos quadros de quimioterapia, né, em que o uso, né, conjunto da cannabis, ela apresenta ali uma melhora, especialmente nos casos com náusea e vômito, que são mais moderados ou severos. Então, com relação às dores do câncer, a gente não tem evidência consistente, e nos quadros de câncer dos eventos adversos de quimioterapia, se observa, sim, um relativo benefício com relação a náuseas e vômitos, principalmente. Nos transtornos mentais e no próprio uso de substância, que é onde eu atuo mais, que é justamente no uso de cannabis para as pessoas que têm transtorno por uso de substância e transtorno mental, a gente observa que na ansiedade a gente não tem tanta evidência que sugere a melhora com o uso de canabinoides, justamente porque a ansiedade ali, porque a gente tem as pessoas que têm transtorno de ansiedade, né? E que para essas pessoas são poucos estudos que observam como desfecho primário. O que se observa são os estudos que têm a ansiedade como um desfecho secundário em outros transtornos, por exemplo, esquizofrenia ou mesmo outros transtornos mentais, em que a ansiedade ela é um dos sintomas, no entanto, não é o principal, e que então a gente não tem tanta evidência que demonstre uma melhora com relação aos quadros de ansiedade. O transtorno de estresse pós-traumático, que também é um dos transtornos em que a gente tem ali, foi bastante divulgado e difundido, os benefícios da cannabis para tratar do transtorno do estresse pós-traumático, a gente observa sim que tem uma melhora desses sintomas, especialmente relacionada à ansiedade, à memória e o sono. Então, é um transtorno que a gente já, vamos dizer assim, a gente sobe um degrau no sentido de que a gente observa ali mais consistência nas evidências científicas de melhora dos sintomas de TEPT relacionados ao uso de cannabis. E a esquizofrenia, ela tem ali, nos quadros de esquizofrenia, a gente tem resultados quando tem uma adição de compostos de cannabis ao tratamento convencional, né? E quando a gente observa a cannabis sozinha, a gente observa que sim tem uma melhora, mas essa melhora ela não é superior ao tratamento convencional, mas tem uma melhora, né? E essa é uma discussão interessante, fazendo um parêntese, porque assim, quando a gente discute a melhor opção terapêutica, por meio de estudos clínicos controlados, a gente quer, de fato, buscar dados ou buscar evidências científicas que demonstrem que a cannabis pode ser uma opção terapêutica. Nossa expectativa é que ela possa ser uma opção terapêutica melhor, do ponto de vista da melhora dos sintomas da doença em questão. No entanto, ela não necessariamente precisa ser melhor, ela pode ser equivalente ao tratamento convencional, mas a gente tem uma enorme vantagem
especialmente no uso de CBD, que é a quase ausência de eventos adversos. Então, os eventos adversos, como são poucos, sempre acaba. Se eu tenho uma opção terapêutica, que ela é equivalente em termos de melhora, que o canabidiol, por exemplo, ou enfim, eu vou, e sabendo que o CBD ele tem uma baixa manifestação de eventos adversos, e os antipsicóticos tradicionais têm um efeito adverso importante, a minha escolha terapêutica, óbvio, se eu tenho ali estudos que demonstrem que são resultados parecidos, eu vou fazer uma escolha pelo aquele que tem um menor evento adverso. Então, assim, essa é uma discussão importante que a gente tem que ressaltar que, embora tenhamos resultados parecidos, eu tenho que olhar os outros parâmetros analisados pelos estudos para eu poder ter mais informação para que eu possa tomar a decisão terapêutica do que eu vou usar. Com relação à anorexia, né, pensando que a gente tem esse efeito bastante importante dos compostos de cannabis com relação à apetência, são poucos estudos, foram 2 estudos que realizados, em que de fato demonstrou em que aquelas pessoas que foram tratadas com cannabis, elas ganharam peso em comparação ao grupo que foi tratado com placebo. Então, aí, indicando que de fato os efeitos na apetência, eles são identificados. E no uso de substância, que é o que eu venho trabalhando, a gente tem, né, evidências bem legais de que, de fato, o CBD ele tem um potencial terapêutico, especialmente com relação à dependência de nicotina, cigarro, cannabis e opioides em humanos. E a gente conduziu uma revisão sistemática em modelos animais, caros do Conselho de Medicina Veterinária. A gente conduziu uma revisão sistemática em modelos animais, com o uso de canabidiol, e para aqueles, né, para os modelos animais com dependência, com transtorno por uso de cocaína, e a gente identificou que, de fato, aqueles ratos que foram tratados com canabidiol, eles tiveram uma melhora no comportamento, ansiedade, proliferação neuronal e efeitos protetores para o fígado. Então, isso foi um dado bem legal que a gente publicou em 2020, esse estudo. E aí, hoje, o que a gente vem fazendo lá na UNB, no centro de referência que eu coordeno, são, com relação a esse tema, a gente está com 2 grandes frentes, né? A frente que é de cannabis medicinal para diversos problemas de saúde. Esse nosso estudo é um estudo grande que a gente está fazendo, que tem o objetivo de agrupar aquele slide que eu mostrei de todos os grupos de doenças. A gente quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise de todos esses grupos de doenças, das doenças que estão naqueles grupos, para tentar trazer um dado de quais são as evidências mais atuais ou mais consistentes do uso de cannabis para esses diferentes agravos de saúde. Então, esse é um estudo que a gente está fazendo, vai ser um estudo grande para a gente tentar trazer e agrupar o que hoje vem se trabalhando, quais são os transtornos, doenças e problemas de saúde que estão sendo estudados com o uso de cannabis e quais são as evidências que a gente pode dizer que enfim, das doenças que têm mais benefícios ou menos benefícios. E a outra frente, que é uma frente que a gente finalizou a etapa inicial, né, o estudo, a etapa de segurança que a gente fala, de segurança e eficácia a curto prazo, que é um estudo que a gente conduziu em Brasília, usando o canabidiol em comparação ao ensaio clínico duplo cego, randomizado, em que a gente comparou o uso de canabidiol para as pessoas com dependência de crack e o tratamento convencional no outro grupo. A gente finalizou esse estudo, e aí eu vou falar um pouquinho especialmente dele para frente. E aí, alguns estudos que vão subsidiando essa discussão, né? Então, como eu falei, toda a minha discussão e o meu interesse no uso, né, enfim, nos potenciais terapêuticos da cannabis, eles estão muito voltados para o interesse em observar o quanto que esses efeitos podem ser utilizados para as pessoas que têm transtorno por uso de substância. Esse é o meu grande interesse. E a gente começou os nossos estudos que subsidiaram esses novos, que foi quando a gente fez um levantamento da necessidade de pesquisas que a literatura vinha demonstrando do uso de canabidiol para as pessoas que têm dependência de crack e cocaína. Por que crack e cocaína? Né? Acho que todo mundo vai se lembrar
que a gente viveu, né, nos últimos 10 anos, toda uma atenção voltada para a questão do crack como como uma epidemia de pessoas que usavam crack no país, todo aquele alvoroço em cima da questão do uso de crack, e que são as pessoas que, quando a gente olha as pessoas que têm transtorno por uso de substâncias, são as pessoas que estão mais vulnerabilizadas e são as pessoas às quais eu sempre trabalhei desde que me formei, e, portanto, sempre foi esse meu interesse, de olhar as pessoas com dependência de crack e cocaína, porque são pessoas que estão mais expostas a outras vulnerabilidades, e o grande interesse era investigar o que se tinha de estudos sobre isso, e a gente observou que, de fato, tinham poucos estudos controlados, como eu disse, que pudessem identificar os benefícios da cannabis para esse público específico de pessoas com dependência. E essa é a nossa revisão que a gente publicou em 2020, em que a gente avaliou o uso de canabidiol no tratamento de dependência de cocaína em modelos animais, e que foram aqueles resultados que eu falei anteriormente. Bom, esse é o nosso artigo que está submetido, que é o artigo do ensaio clínico, que é a comparação do canabidiol com o tratamento convencional. Aí vocês podem perguntar aqui qual que era os medicamentos do tratamento convencional, né? Então, um grupo recebia canabidiol, outro grupo recebia ácido valproico, que é um estabilizador de humor, o Rivotril, e que é um ansiolítico, né? E a fluoxetina. Então, a gente dava 3 medicamentos, eram 2 braços, um braço recebia 3 medicamentos, outro braço recebia só o canabidiol. E aí vocês também podem perguntar por que esses medicamentos, porque são esses os medicamentos que são utilizados na rede de saúde de Brasília como medicamentos para tratamento da dependência de crack. Então, a gente usou esse padrão. E por que eu falo na rede de saúde de Brasília? Porque a gente não tem um tratamento convencional. Não tem. Então, é meio que ali aqui a gente vai usar isso, a gente tem que olhar a rede de medicamentos que são disponibilizados pelo SUS, para eu poder fazer a escolha, para eu usar no CAPS, para eu usar, enfim, na UBS, e aí são esses 3 medicamentos que a gente, então, optou, entendendo que eram esses 3 medicamentos os mais utilizados, mais prescritos, e que era meio que entre aspas, um padrão da rede de saúde de Brasília. E aí a gente comparou, então, um grupo tomou CBD e o outro grupo tomou esses 3 medicamentos. E aí é esse o desenho do nosso estudo. Então, a gente recrutou 90 pessoas, 73 preenchiam os critérios de inclusão, e a gente 36 tomou o CBD. Aí vocês vão perguntar qual CBD. Foi o Zodiolex, foi um medicamento que foi com baixo teor de THC, considerado quase nulo, né, o teor de THC. Foi o que foi possível, né, porque assim, eu fui muito questionada, e é muito interessante para a gente ver como que a gente tem aí que avançar, mas a gente não fica na queixa. Mas assim, eu me lembro de quando eu apresentei esse estudo nos Estados Unidos, dizendo que a gente tinha feito, e aí assim, mas por que vocês não botaram THC? Tipo, que coisa mais sem graça. Aí eu falei, amigo, você não sabe o que acontece lá, entendeu? É tão difícil. Então, assim, é uma coisa... E foi até curioso, porque quando eu fui questionada disso, eu respirei e falei, calma, e vamos dar um contexto, e aí explicar toda a dificuldade, né, das regulações. A Anvisa, ela está... Eu tive muitos problemas, né, mas eu não vou ficar me lamentando e nem contando história, mas eu tive muitos problemas para a importação do CBD, muitos problemas para a descarga desse medicamento, fazer o desembaraço aduaneiro, assim, um drama, né, ao ponto de eu estar numa reunião com 5 diretores da Anvisa, e eu falo, gente, vocês não têm mais o que fazer do que ter 5 diretores? Eu falei assim, foi bem inadequado, mas eu falei assim, não tem sentido eu ter 5 pessoas aqui discutindo se vocês vão liberar ou não vão liberar a carga de canabidiol, que está aqui parado no aeroporto e que os pacientes estão esperando. Mas, enfim, né, sem grandes dramas, mas foi um drama. Mas a gente concluiu o estudo, fizemos... E a gente teve uma pandemia também no meio do caminho, que demorou, mas beleza, finalizamos, e esse é o desenho. Então, aqui, o outro grupo, e a gente fez um modelo de ensaio clínico que chama por protocolo, né? Tem diferentes ensaios. Por protocolo significa que eles não podiam desviar do protocolo, não podiam ter 2 faltas consecutivas, etc. Então, a gente começou com 73 e finalizamos com 25, 34 completaram metade do estudo, que foi um dado legal.
E aí, os principais resultados que a gente observou, esses são os parâmetros que a gente analisou: frequência de uso de crack, eventos adversos, a fissura induzida por lembrança, que é você fazer, né, a pessoa simular que ela está numa situação de uso de crack para ver o tamanho da vontade dela de usar. A autoavaliação do estado de saúde, queixas de saúde, ingesta de alimentos, diminuição da ingesta de alimentos devido ao uso de crack, e esse índice de verdade. Isso aí foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer, porque as pessoas iam semanalmente fazer pegar os medicamentos e participar da pesquisa, né, responder aos questionários, e elas coletavam urina toda ida, né? E aí a gente, então, além das perguntas sobre a frequência do uso de crack, tinha a coleta de urina, que era para fazer ali um double check, uma dupla checagem, para ver se essas pessoas estavam respondendo, né, e aí para ver o índice da verdade. O mais legal foi que, de fato, a gente identificou que o que eles diziam correspondia com os achados dos exames de urina. E isso é uma coisa bem interessante, que a gente discute no artigo, inclusive, que é a questão dos custos que envolvem o ensaio clínico, né? Se alguém já fez ou já tentou fazer, é um estudo que ele é bastante caro, ele é um estudo que tem um custo de pessoal, de controle, de tudo que é grande, porque quando você começa o ensaio, você não pode mudar a rota, você tem que ir embora, porque é aquele desenho, o protocolo que você desenhou. Então, você requer investimento, enfim, então assim, é um estudo caro, e tem uma recomendação do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, inclusive, que é esses altos custos desses estudos experimentais, e que eles incentivam que encontrem alternativas a esses exames laboratoriais, a esses exames que são custosos para você checar e tal. E no caso do nosso estudo foi muito legal, porque a gente conseguiu identificar isso. Quer dizer, então, o que a pessoa relata que ela usou, de fato ela usou ou não usou. Então, isso foi uma coisa legal. E os principais resultados são esses. Eu não me alongo, eu trouxe esses poucos, porque como o artigo está em apreciação, e ele é inédito, eu não posso divulgar por conta do compromisso que você tem com o periódico, mas os principais resultados é que a gente teve eventos adversos significativamente menores do que no grupo controle, e o grupo controle apresentou queixas físicas e psiquiátricas significativamente menores do que o grupo CBD. Então, o grupo CBD perdeu nesse quesito, vamos dizer assim. E na análise intragrupo, ou seja, quando eu olho o grupo CBD, só ele, de quem começou e quem terminou, sem comparar com o outro grupo, o grupo CBD ele apresenta melhores resultados em mais parâmetros do que o grupo controle, inclusive na redução do uso de crack. Então, assim, em linhas gerais, a resposta é aquela velha frase, ou enfim, que a gente costuma dizer que, de fato, sim, né, a cannabis e seus compostos são uma porta de saída para as pessoas que têm transtorno por uso de crack, por exemplo. E aí eu estou caminhando para o final, estou super bem no tempo, e aí eu fiz uma síntese muito rápida, que é simplesmente repetindo um pouco do que eu tinha falado antes, dos principais problemas. Da epilepsia, um grau bom de evidência. Do autismo, a gente precisa fazer ensaio clínico, viu, professor Renato Malcher? Vamos fazer. Para o Alzheimer, a gente tem que melhorar os estudos em termos de qualidade. Parkinson, de alguma forma, também precisa de estudos mais consistentes. Dor crônica, a gente, de fato, tem uma melhora. Na fibromialgia, idem. Na esclerose, a gente também tem bons resultados. Na dor devido ao câncer, não tem resultados melhores. Na quimioterapia, a gente tem resultados bons com relação à melhora de náuseas e vômitos. Na ansiedade, também tem poucas evidências que sugerem o uso de cannabis. A gente precisa aumentar as evidências, os estudos. No transtorno de estresse pós-traumático, sim, a gente tem resultados também de curto prazo. Na esquizofrenia, melhora quando a gente adiciona ao medicamento que a pessoa usa já, tem resultados legais. Na anorexia, teve um ganho de peso. E no uso de substância, a gente tem, sim, esse potencial terapêutico, especialmente para a dependência de tabaco, opioides e a própria cannabis e a cocaína em modelos animais. E com o nosso estudo, a gente quer contribuir para falar em modelos humanos que a gente tem
também boas evidências. E aí, eu finalizo pensando para onde que a gente tem que ir. Né? O que a gente precisa para que a gente avance, que a gente consiga fazer o contraponto e toda a discussão que vocês estavam falando, Eric, antes, que é essa questão de ter evidência. Então, assim, o grande desafio que a gente tem no embate político, no embate público, no embate para discutir potenciais terapêuticos da cannabis é justamente a necessidade da gente ter evidência científica, estudos controlados de boa qualidade, que a gente possa contrapor e fazer essa frente. Então, assim, a gente tem uma urgência da realização de estudos. Eu não falo só no Brasil, porque aí a gente pode dizer, mas é um calvário a gente conseguir fazer estudos dessa natureza no país. Sim. No entanto, eu digo até mundialmente, a gente precisa aumentar. E os estudos que a gente vem fazendo aqui, eles precisam prezar pelo rigor científico. Né? Com relação ao tamanho de amostra, a gente tem estudos que têm poucas pessoas, e essa é uma discussão que é colocada porque você tem ali, por um lado, se você faz um estudo com uma amostra enorme de pessoas com uso de cannabis, e a cannabis ela é tida como um medicamento que está em fase experimental, você não pode expor muitas pessoas a um medicamento experimental. Então, você tem uma discussão ética com relação a isso. E aí, então, você vai ter que fazer um estudo com menos pessoas. Né? No entanto, os estudos com menos pessoas devem ser feitos, devem ser estimulados para que a gente possa sair desse número, ou dessa fase que a gente chama de visibilidade, que são os estudos menores, para que a gente possa avançar. Né? Então, a expectativa é, com a finalização desse estudo nosso, que foi um estudo de visibilidade, que a gente faça o passo seguinte, que é fazer uma amostra maior de 150, 200, 300 pessoas, que aí você aumenta e você busca verificar se o que você viu ali com 40 pessoas, você consegue extrapolar para 100, 150. A gente precisa, nesses estudos, ter um rigor científico com relação ao cegamento e às desistências. Tem uma grande questão que sempre é colocada, aqueles que saem do estudo, a gente abandona enquanto pesquisador, e a gente não pode abandonar, porque isso é dado. Eu preciso saber por que eles abandonaram. Se eles abandonaram porque os medicamentos tinham efeito adverso, eu preciso saber, porque isso é um dado do estudo, e qualquer avaliador vai te perguntar isso, por que eles abandonaram. Então, você precisa saber, você vai ter que fazer uma entrevista com eles depois, por que você abandonou, você vai ligar, você vai mandar WhatsApp, você vai fazer um inferno na vida, mas você vai ter essa informação, por que você não veio? E aí pode ser razões diferentes, porque eu comecei a trabalhar e abandonei, não quero. Tudo bem, mas você precisa dessa informação. E a gente tem um desafio que são os estudos de médio e longo prazo, porque todos os estudos, todos é um exagero, mas a maioria dos estudos que são feitos com cannabis são estudos de médio e curto prazo. E aí a gente não consegue observar ao longo do tempo se esses benefícios continuam, se eles se mantêm, se você tem evento adverso que aparece lá na frente. Então, esse é um desafio que está colocado para a ciência com relação aos estudos com cannabis. Outro desafio é com relação às dosagens e as composições que sejam equiparáveis. Quando você pega os estudos, os ensaios clínicos que são feitos, você tem diferentes dosagens para o mesmo problema verificado. Então, você tem ali proporção de 1:1, 70:30, e aí, assim, para você conseguir comparar, você acaba tendo um pouco de dificuldade. Dá para comparar? Você faz ali contornos estatísticos? Sim. Mas a gente precisava propor estudos que já se inspirem em resultados que já foram mais positivos, para a gente meio que manter ali dosagens que são dosagens terapêuticas observadas como boas, como de sucesso. E aí a gente tem que explorar as condições de saúde que apresentam bons resultados nos estudos observacionais, para que a gente, então, possa fazer os ensaios clínicos. O que eu quero dizer com isso? O exemplo que eu falei dos transtorno do espectro autista. A gente tem vários estudos de caso, estudos observacionais, estudos retrospectivos, que demonstram que é um potencial terapêutico importante. Então, esses estudos que a gente tem pouca evidência de estudos controlados, pegar esses estudos e explorar num ensaio clínico controlado. Porque daí você avança, aí você traz a evidência com mais consistência. Então, esse é o desafio colocado. E eu vou finalizar no tempo, assim, de uma maneira inacreditável, que eu estava achando que eu não ia conseguir, mostrando, né, a oportunidade que eu tive recentemente em San Diego,
que eu fiz o pós-doutorado lá, fiquei lá, e que pude, enfim, me aventurar com os diferentes espaços de cultivo, de venda, enfim, e do uso da própria cannabis nos espaços nas intervenções de redução de danos com as pessoas que estão em situação de rua. Então, foi uma vivência incrível. E é isso. Então, eu agradeço. E aqui está meu contato. Obrigada. Obrigado, doutora Andréia. Fique à vontade. Expo Cannabis Brasil agradece a doutora Andréia Galassi.